O Judeu Errante, de Eduardo Vitorino, voz Iba Mendes. Jesus caminha com a cruz às costas, seguido pela multidão cruel, que pediu a sua vida em troca da vida do bandido Barrabás. O peso do infamante madeiro aumentava-lhe cada vez mais o sofrimento. Já tinha caído 3 vezes, sem que uma mão compassiva o ajudasse a levantar-se. A soldadesca e os verdugos que o cercavam, à força de chicotadas e de picadas de lança, como fazem os arrieiros às bestas que, pelo excesso de carga, tombam por terra, obrigavam-no a pôr de pé. A túnica feita em tiras estava suja de lama e o afilado rosto coberto de sangue. E aquele que pensava redimir a humanidade com o sacrifício de sua vida, prosseguia seu angustioso êxodo a caminho do Calvário, onde, apesar de ser filho de Deus, deverá perecer com todos os sofrimentos e agonias, como um simples mortal. Muitos daqueles que o haviam seguido por povoados e aldeias, subjugados pela eloquência da sua palavra e a caridade da sua doutrina, agrupavam-se nas ruas, levados pela bárbara curiosidade de ver bem de perto um condenado à morte, porém sem dar a menor demonstração de o conhecerem. Mas não admira que assim procedessem, se Pedro, o discípulo predileto do Divino Mestre, o negou 3 vezes perante os guardas do pretório. É que os eleitos de Deus, enquanto andam pelo mundo, não podem deixar de ser homens. A horrível comitiva galgava penosamente uma encosta, e ele, que pusera sobre os ombros o peso da humanidade, sentia-se morrer por instantes, debaixo do peso do instrumento de tortura em que deveria sucumbir como um mísero mortal, para ressuscitar como Deus. Houve um momento em que, elevando os olhos para o céu, como que a pedia a seu pai a sobrenatural fortaleza de ânimo de que necessitava para suportar as horríveis dores, percebeu que o dom divino lhe faltava e sentiu-se demasiado fraco. Seus olhos, ora arregalados pelo espanto, ora semicerrados pelo desfalecimento e quase sempre cegados pelo sangue que lhe emanava da cabeça, coçada de espinhos, buscavam ansiosos um lugar em que o corpo enfraquecido pudesse encontrar um ligeiro repouso. Foi tão angustioso aquele supremo olhar que os próprios centuriões compreenderam que, se não lhe concedesse alguma trégua, cairia e não poderia levantar-se, deixando por isso de se consumar a terrível sentença que pesava sobre ele. Então procuraram ver um ponto de repouso e deram com os olhos em um poial de pedra à porta de um sapateiro, onde o triste réu acharia um pouco de descanso. E um desses centuriões dirigiu-se ao sapateiro. Amigo, consentirás que este homem que vai morrer e mal tem forças para chegar ao Monte Calvário descanse um pouco nessa pedra? O mestre Remendão, homem de coração duro, como um bom vilão quando lhe dava um entretenimento, ainda que fosse tão abominável como esse que estava presenciando, desejava apreciá-lo até o final, por isso exclamou, encarando com ar de troça o divino mestre: caminha! O Filho de Deus, feito homem, cravou no desapiedado sapateiro os olhos quase sem luz e, com voz branda e firme, sentenciou: pois que negas, cruel, o que ninguém negaria, nunca mais noite nem dia descanso terás, Samuel. Folha pelo vento impelida, num vendaval permanente, caminhando eternamente, vais viver eterna vida. As eras verás passar, o tempo verás correr, impérios verá morrer, e tu sempre a caminhar. E, pois deve nesse instante começar por ordem minha o teu suplício, caminha, caminha, judeu errante.
E aquele homem, Samuel, Ahasvero, mudou o sorriso sarcástico que lhe flutuava à flor dos lábios por um gesto de intenso pesar. Desceu de porta adentro e pôs-se a andar diante do Redentor, sem que as súplicas de sua família, nem força humana alguma, pudesse detê-lo. Jesus teve nessa hora o auxílio consolador de Simão, o Cirineu, que o ajudou a carregar a cruz até o cimo do Calvário. A lenda cristã conta que Ahasvero jamais deixou de caminhar. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.